Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, sua emissora católica. Hoje, 11 de agosto, celebramos a padroeira da televisão. A 11 de julho de 1193, vinha à luz uma bela menina cujos pais, Hortolana e Favorino Schiff, eram de família nobre cavalheiresca e donos de grande fortuna. O nome de Clara foi-lhe dado em virtude de uma voz misteriosa que a mãe Hortolana ouviu durante as orações diante de um crucifixo. Nada temas, disse aquela voz, darás ao mundo uma luz que tornará mais clara que a própria luz e que iluminará o mundo todo. Por isso chamarás Clara a menina. Desde tenra infância, causava admiração por suas virtudes. Jovem de grande beleza, muito cedo consagrou a Deus sua virgindade, desejosa de entregar-se por inteira à beleza infinita, como dizia Santo Agostinho. Vivia naquele tempo o grande patriarca Francisco, cuja conversão havia comovido toda a cidade de Assis. Na flor da mocidade, aos 16 anos, entre uma multidão, Clara ouviu diversas vezes suas pregações e São Francisco reconheceu em Clara uma eleita de Deus. Seus pais, porém, tinham outros planos para ela, juntando a formosura, a nobreza e a riqueza a um temperamento amável. Essa moça tinha diante de si todas as possibilidades de um casamento brilhante e proveitoso à família. Mas, no domingo de Ramos de 1212, subtraindo-se à vigilância dos pais, foi ela confiar sua vocação ao bispo de Assis, Monsenhor Guido, e ao novo pai, Francisco, o qual se tornou seu guia espiritual. Diante da imagem de Santa Maria dos Anjos, na igreja da Porciúncula, a jovem renunciou ao mundo por amor ao menino Jesus. Vestindo-se com uma túnica de lã e cingiu-se de uma corda à maneira dos frades franciscanos, aos quais entregou suas luxuosas vestes de nobre. O próprio São Francisco cortou sua loura cabeleira e a cobriu sua cabeça com um véu negro, calçando-lhe sandálias de madeira e fê-la pronunciar os votos. Clara contava apenas 18 anos quando disse adeus ao mundo, entrando para o convento provisório das Irmãs Beneditinas de Assis. Inconformados, seu pai e alguns parentes tentaram dissuadi-la de seguir o caminho escolhido. Quiseram arrancá-la à força do convento. Ela se pôs junto ao altar e retirou o véu negro, mostrando-lhes a cabeça raspada, sinal de seu definitivo adeus ao mundo. A inconformidade da família cresceu quando sua irmã Inês, Santa Inês de Assis, por força das orações de Clara, foi juntar-se a ela no mesmo ideal de vida. Houve então uma nova investida dos parentes. Diziam, agora já é demais. Então 10 homens fortes e bem armados, comandados pelo tio Monaldo, receberam ordens do pai para trazer Inês de volta, ainda que por meios violentos. Diante daquela demonstração de força, as monjas beneditinas de Santo Ângelo decidiram deixar a jovem partir. Mas esta, porém, disposta a tudo, reagiu tenazmente à pretensão paterna. Arrastada pelos cabelos por um dos capangas e espancada com brutalidade, ela gritava pedindo socorro a Clara, que rezava invocando ajuda a Deus. De súbito, o corpo da moça tornou-se pesado e rígido como um compacto bloco de pedra. Os 12 robustos homens esforçavam-se para arrastá-la. Furioso, o tio tenta esmagar-lhe a cabeça com suas luvas de ferro, mas fica com o braço paralisado no ar. Clara, então, aproxima-se, toma sua irmã toda esfolada, semi-morta, e a conduz à clausura,
enquanto que perplexos todos se retiram. E a partir daquele fato, a família não mais pôs obstáculo à vocação das filhas. A força espiritual da Virgem frágil havia domado a força bruta da matéria. Anos depois, outra irmã, Beatriz, foi juntar-se a elas no convento de Sant'Angelo, e finalmente Santa Clara teve a consolação de ver sua própria mãe e muitas outras damas da cidade entrarem para a via de santificação aberta por ela nas pegadas de São Francisco. Pouco depois, receberam a pequenina igreja de São Damião como sua casa, junto à igreja para novas religiosas, as quais logo se associaram a outras companheiras, fundando assim a Ordem Segunda, a Ordem das Irmãs Clarissas. Rapidamente se espalhou a fama de santidade de Clara, e de toda parte as virgens acorriam a ela, querendo a seu exemplo se consagrarem a Cristo. E não só isso. Tomadas de admiração pela virgindade, as mulheres já casadas sentiam um forte convite da graça para viverem mais castamente, segundo o seu estado. Nobres e ilustres senhoras, abandonando vastos palácios, construíam um mosteiro para neles viverem com grande honra pelo amor de Cristo. E muitos casais sentiam um forte convite da graça para viverem mais castamente segundo o seu estado. O encanto pela pobreza foi reanimado até mesmo em rapazes, os quais, pelo exemplo de Santa Clara e suas filhas e São Francisco, passaram a desprezar os prazeres enganosos da carne e foram procurar a verdadeira felicidade nos mosteiros dos frades franciscanos ou dominicanos. E aquele século viu com admiração e espanto uma prodigiosa inversão de conceitos. Tornou-se comum ver mães oferecerem suas filhas a Cristo, ou as filhas arrastarem suas mães. A irmã atraía as irmãs e a tia as sobrinhas. Não poucas jovens com fervorosa disposição desejavam servir a Cristo em troca de uma parte nessa vida angelical que Clara fez brilhar nas trevas do mundo. A novidade de tais sucessos correu o mundo inteiro, ganhando almas para Cristo em toda a parte. Da clausura monástica começou a iluminar todo o mundo, e a fama de suas virtudes invadiu os salões das senhoras ilustres, chegando aos palácios das duquesas, penetrando nos aposentos das rainhas. Clara trabalhou incansavelmente na seara do Senhor durante seus 41 anos de vida monástica. Contava 64, dos quais 28 anos sofrendo graves enfermidades, mas por maiores que lhe fossem as dores, nenhuma queixa lhe saíra da boca. Recebeu do Senhor grandes graças místicas, favorecida com o dom de operar milagres, do qual fez largamente uso e benefício de inúmeros doentes, e o próprio Papa muitas vezes dirigia-se a ela pedindo suas valiosas orações, das quais sempre foi prontamente atendido. Aconteceu que a cidade de Assis foi assediada pelos sarracenos, os muçulmanos que habitavam a Península Ibérica, que inquietavam a Itália. Os invasores já tinham galgado o muro da cidade, justamente onde estava o convento das Clarissas, e a superior enferma guardava o leito. Tendo sido avisada da invasão dos bárbaros no convento, levantou-se Clara, ajudada pelas filhas, dirigiu-se ao altar do Santíssimo Sacramento, tomando nas mãos a hóstia consagrada, e assim munida de Nosso Senhor, dirigiu-lhe o seguinte apelo em voz alta: Quereis, Senhor, entregar aos infiéis essas vossas servas indefesas, que alimentais com o vosso amor? Vinde socorro de vossas servas, pois não as posso proteger. Diante dessas palavras, ouviu-se distintamente uma voz dizer: Serei vossa proteção hoje e sempre. E os fatos provaram que não se tratava de coisa imaginária. Dos sarracenos apoderou-se um pânico inexplicável. Grande parte deles fugiu às pressas. Alguns que já haviam galgado o cimo do muro, caíram para trás. Foi visivelmente a devoção de Santa Clara ao Santíssimo Sacramento que salvara o convento e a cidade do assalto do inimigo. Mas os rigores da regra, as fadigas de muitos trabalhos, a vida de mortificação, levaram-na a contrair uma incômoda enfermidade que ela carregou com denodo ao longo dos últimos 28 anos de vida.
Sentindo a proximidade da partida, recebeu os sacramentos. Um dia antes de sua morte, recebeu a visita do Papa Inocêncio IV, que lhe integrou a regra escrita e por ele aprovada como privilégio da santa pobreza, aplicada a todas as monjas, tendo assim não somente a graça de receber a visita do Papa Inocêncio, acompanhada de seus cardeais, mas também tendo recebido das mãos do Sumo Pontífice a indulgência plenária. Clara, na sua última conversa com a própria alma, dizia: vai em paz, minha alma, tens um guia seguro que te mostrará o caminho, aquele que te criou, santificou, amou e não cessou de vigiar com ternura de uma mãe que zela pela filha única de seu amor. Dou graças e bendigo ao Senhor, porque Ele criou a minha vida. Ouvindo-a falar, uma irmã lhe perguntou: com quem conversas, minha madre? Com minha alma, respondeu a santa. Numa visão que lhe apareceram muitas virgens, entre as quais uma de extraordinária beleza que lhe viera ao seu encontro para levar ao céu, Clara morreu a 11 de agosto de 1253. Menos de 2 anos após sua morte, foi canonizada pelo Papa Alexandre IV, diante da evidência de numerosos milagres. No Natal de 1252, um ano antes de sua morte, acamada, queria muito participar da missa na Basílica de São Francisco, mas sem condições físicas de sair. Em profunda oração, clamou pelo Senhor que permitisse a ela a viver a missa do Natal. Então, de acordo com o testemunho da própria santa, o milagre aconteceu. Em seu quarto, na cama, Clara viu e ouviu a missa completa, ainda pôde comungar. Escutei por graça do Senhor toda a solenidade celebrada esta noite na igreja de São Francisco, e lá estive presente recebendo até a Santa Comunhão. Agradeci comigo ao Senhor Jesus Cristo por tal graça concedida. Por ter vivido essa transmissão da missa em seu próprio leito, Clara foi proclamada pelo Papa Pio XII padroeira da televisão. Podemos dizer que o primeiro programa transmitido por uma televisão foi uma missa a 24 de dezembro de 1252, ou seja, há 770 anos atrás. Pela intenção de Virgem Mártir da Virgem Santa Clara, excelsa padroeira da televisão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Viva Santa Clara! Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.